O tema de hoje: planos para o futuro. Tá? Planos para o futuro é o tema de hoje. São poucos versículos, capítulo 4, versículos 13, 14, 15, 16 e 17. Eu gostaria de iniciar perguntando para você: você pensa no seu futuro, no teu futuro? Você pensa? Eu creio que às vezes os adolescentes começam a pensar, às vezes os jovens pensam um pouco mais no futuro, não é, Gabriel? Claudinho, os jovens aí estão por aí, mas nós pensamos, adolescentes às vezes eles começam a pensar no futuro, o que vai estudar, o que vai fazer, o que vai ser, um monte de coisa, e eu creio que inicialmente os adolescentes têm essas ideias e se preocupam com isso, e depois vai indo por toda a vida, e depois na vida adulta, e inclusive na velhice, né? As pessoas chegam numa determinada idade, eu estou indo para 60 ano que vem, e eu ainda estou pensando no futuro. Quando alguns pensam em se aposentar, não, faltam 5 anos para aposentar, eu estou pensando no que eu vou fazer depois que eu aposentar para continuar, não para parar. Eu não creio que Deus me chamou para fazer algo durante um tempo e daqui a pouco eu vou parar, e como eu falo, né, colocar minha pantufa no pé e ficar lá em casa esperando a morte chegar. Ela vai chegar rapidinho se eu fizer isso. Não, eu tenho planos para o futuro, né? Então, como que nós planejamos o nosso futuro? Como é que você planeja? O que você pensa? Como é que você faz? Como que você age? Quais são as suas atitudes? Existe alguma dependência de Deus? Como temos planejado o nosso futuro? Onde Deus fica em tudo que nós fazemos? Onde é que Deus fica? Onde é que Ele entra? Onde Ele se encaixa? Por aí a gente vê pessoas, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e saem fazendo, e não pensam, e aí daqui a pouco não dá nada certo, aí dá o desespero, não deu certo, aí começa de novo, mas sempre naquela tocada na cabeça delas, como acham que deve ser. Às vezes nem conselhos ouvem. Nessa noite nós vamos ver que, quanto ao futuro, se colocarmos em Deus a nossa dependência, não há espaço para a autossuficiência. Quanto ao futuro, se nós colocarmos em Deus a nossa dependência, se Deus quiser, se Ele direcionar, se Ele, eu vou fazer. Mas quando nós entramos para a questão da autossuficiência, eu vou fazer, eu faço, o eu na frente, é desastroso. E muitas pessoas têm sofrido muito, porque não têm colocado Deus à frente dos planos. E quantos têm sofrido, e como têm sofrido? E a gente às vezes se depara com pessoas que falam, agora eu não sei mais o que fazer. Não sabe mais o que fazer, porque a coisa entrou, sabe, num turbilhão, que ela já rodou tanta coisa, ela não sabe mesmo mais o que fazer. Porque lá atrás, quando era para depender de Deus, colocar diante de Deus os planos, as ideias, os anseios, os desejos, não colocou. Foi fazendo e está fazendo. Então, colocar em Deus a nossa dependência é fantástico. Dá segurança, né? Dá tranquilidade para nós caminharmos. Hoje nós vamos ver o contraste, quando fazemos planos, entre a autossuficiência e a dependência de Deus, nesse trecho proposto de Tiago 4, de 13 a 17. Inicialmente, dentro do contraste que eu quero fazer nessa noite com vocês, nós vamos ver a autossuficiência para fazer planos. O texto começa, esses dois versículos 13 e 14, Tiago falando aos seus ouvintes: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. É assim que somos. Nós fomos hoje visitar a família da Fábia, o pai dela, o seu Vadinho. Antes de ontem ele estava bem, o pessoal tudo junto. De repente, lá para 1 da manhã, ele passou mal. Socorre, 4 horas da manhã, HO, uma situação num coma induzido, agora de um coma. Ele, antes de ontem, ele pensava nisso.
Nós estamos aqui, nós pensamos no que pode acontecer amanhã ou depois? Nós não pensamos. E aí saímos e vamos indo. E as atitudes de autossuficiência muitas vezes são muito fortes. Ao dirigir-se aos leitores judeus que exerciam comércio lucrativo ao redor do mar Mediterrâneo, Tiago fala para aqueles que costumavam fazer planos de expansão para os empreendimentos comerciais deles, naqueles dias. E ele começa, no versículo 13: ouçam agora. É um chamado que ele faz bem insistente, um chamado que ele requer a atenção dos seus ouvintes. Sobre o futuro eles diziam: hoje e amanhã nós iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Você percebe alguma coisa aqui? Olha só essas palavras, esses verbos que eu destaquei aí: iremos, passaremos, faremos, ganharemos. Quantas vezes nós estamos desse jeito ali? Aí eu vou fazer, eu faço, a gente sai assim. Nós temos aqui 4 verbos no futuro: iremos, passaremos, faremos, ganharemos. Indica certeza. Eles tinham certeza do que eles iam fazer, né? Eram 3 tipos de mercadores naqueles dias: antigos marinheiros helenistas que navegavam naquela região, caravanas marítimas e terrestres também, tanto por mar como por terra, e aqueles que combinavam comércio nacional com o exterior. Então essas pessoas estavam ali, eram comerciantes, pessoas que viajavam, e elas chegavam falando assim, né? Eu vou, nós iremos, nós faremos, negociaremos. E quantas vezes eu me vejo assim: não, nós vamos fazer, nós vamos fazer o piso, nós faremos agora, e faremos, e se Deus quiser, até o aniversário da igreja nós estaremos, né, com isso, com aquilo feito, com o forro feito, tantas coisas. E se Deus quiser, até o fim do ano nós rebocaremos aqui. Viu como muda? E se Deus quiser. Mas esse se Deus quiser nem sempre entra. A nossa tendência é: faremos, iremos, passaremos, ganharemos. A parte B do versículo 13: iremos para esta ou aquela cidade. Eles indicavam no mapa a cidade para onde iam. Eles pegavam um mapa assim, pegavam um mapa na mão aí: agora daqui nós vamos para aqui, daqui nós vamos sair para cá. E eles iam indicando no mapa o que eles iam fazer. Essa era a ideia deles. Quando eles diziam: eu vou hoje ou amanhã, eu vou passar um ano ali, eu vou fazer negócio, eu vou ganhar dinheiro, eles deixavam claro o quanto eles eram egoístas, pensavam só neles. Parece que eles estavam soltos, não tinha mais ninguém, não tinha quem, né, prestar contas, não tinha quem cuidasse deles, quem orientasse, quem dirigisse a vida. Eles parecem que estavam soltos. E quantas vezes nós estamos assim? Vocês já se viram assim? Fazendo, eu estou falando daqui da construção da igreja. Gente, agora segunda-feira, eu comecei aqui falando, segunda-feira ele vem fazer ele vem, vai fazer. E assim a gente vai. Tiago fala no versículo 14, na parte A: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? A vida humana é passageira. Vocês são como a neblina que aparece por um tempo, um pouco de tempo, e depois se dissipa. É assim que nós somos. A neblina, a ideia de uma fumaça, de um vapor. A palavra era usada referindo-se à fumaça levada pelo vento, que descreve como é passageira a vida humana. A vida humana é desse jeito, foi embora. E a gente vê pessoas às vezes tão arrogantes: não, eu faço, comigo assim. Desse jeito. Dá ideia aqui, essa questão da vida passageira, da migração dos pássaros que um dia estão em um lugar e no outro já foram embora. Vocês já viram? Às vezes a gente vê aqui, aí passam uns pássaros assim voando, né, em formação, aí vão voando, vão embora. Essa ideia, passageiro. Tiago não era contra os que faziam planos. O problema eram os planos feitos sem depender de Deus. Vocês adolescentes, começa com vocês. Pensem no que vocês têm em mente para o futuro. Jovens, irmãos em geral,
Sem a dependência de Deus, a possibilidade de um fracasso é enorme. Na nossa força, nós nos decepcionamos, nós não vamos a lugar nenhum. Nós começamos esse trabalho, essa igreja aqui, dependentes de Deus. E eu estava vendo hoje com a minha esposa, a gente estava vendo uma igreja que tinham montado aqui perto, não é sede própria, e agora eles mudaram, eles estão mais lá em cima. E eu estava pensando, nem comentei com ela, eu estava pensando, se a gente não tivesse a dependência de Deus, a orientação de Deus para o que nós temos feito, para estarmos aqui nesse lugar, no Jardim Vitória, quando nós chegamos aqui, isso aqui, gente, eu tenho fotos, era bem deserto, pouca gente, era complicado. Se você não tem Deus, se você não depende de Deus, se você não tem orientação de Deus, você corre, você foge, você não faz. E se põe a cara para fazer, você não vai para o rumo que Deus quer que você vá. Eu lembro de uma pessoa aqui nessa construção, uma pessoa que entrou aqui e perguntou assim para mim: aqui vai ser uma oficina, né? Aí não deixa de ser, nós vamos cuidar de vidas aqui, vamos, né, tratar de vidas aqui. Mas pensaram que era oficina, que era tanta coisa, menos uma igreja, algo improvável num lugar desse. Mas a visão humana era limitada, a visão de que aqui tinham poucas residências, poucas casas, e que um dia cresceria como já está crescendo, e que em breve nós estaremos com aqui tudo rodeado de casas e essa igreja bem situada, dependendo do Senhor. Agora, se fosse algo sem a dependência de Deus, imagine o que seria. Talvez não seria, não estivéssemos aqui. Os que estavam chegando a esse ponto, né, de planos sem dependência de Deus, eram considerados egoístas, arrogantes e pretensiosos, autossuficientes. Essa era das pessoas para quem Tiago escreve esse trecho da carta. Eram pessoas que falavam: iremos, passaremos, faremos, ganharemos. Será que isso tem acontecido contigo? Comigo? Será que nós estamos assim? Estou falando em termos de igreja e em casa, e os planos, e estudos, filhos. Ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, meu filho, minha filha. Às vezes nós nos pegamos assim, né? Ao contrário disso, pegue os desejos do teu coração, do teu filho, coloque diante de Deus em oração. Pense só, você quer que seu filho seja um jogador de futebol, coloca lá, vai orar: Senhor, eu quero que ele seja. E será que ele quer também? Então conversem juntos, comecem a orar por isso. Vai ser médico, vai ser professor, o que vai ser, não sei. Vai ser pastor, não sei. Ore por isso, dependa de Deus. Quem mais vai orar pelo teu filho? É você, na vida. E alguns pais que não oram, que não se preocupam, e aí, ficam os filhos aí. Orem, sentem juntos. Os teus objetivos como pai, como mãe, como família, coloque com os teus filhos. Nós vamos orar por isso. E quando Deus for respondendo, você vai lá: filho, filha, Deus respondeu. Passam-se os anos, o filho entra naquela faculdade que ele tanto queria, que você tanto queria, você: ei, vem cá, lembra lá naquele ano, 2018, lá o dia que o pastor pregou, hoje é que dia? 23, né? Dia 23 de setembro, que ele pregou, falou para colocar o nome para orar. Nós colocamos e começamos a orar lá. Nós estamos agora em 2028. Olha, você entrou, você conseguiu, né? Aqueles que estão na faculdade, para onde irão, onde vão trabalhar, coloque diante de Deus. Não fique esperando, não. Vamos ver o que acontece. Esse país, aí começa o muro das lamentações. Esse país está tão difícil, ó céus. Comece dependendo de Deus. Fuja da autossuficiência. Esse é o primeiro lado que eu queria mostrar e ver com vocês hoje, a questão da autossuficiência. Eu quero agora trabalhar com a dependência de Deus, né? Segunda parte, dependência de Deus para fazer planos. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso. Pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós vamos entender esses 3 versículos agora e ver a necessidade de dependermos de Deus. Tiago, depois de confrontar os que estavam agindo errado, que eram autossuficientes, ele orienta como eles deveriam fazer, como eles deveriam agir.
Ele chama a atenção, ó, não é para ser assim, não façam isso, vem aqui, é assim que é para fazer. Aí ele vem aqui. Ao invés disso, né, ele dá um resumo do versículo 13 do que nós vimos, né, lá atrás. Ao invés de ficar fazendo, eu vou falando, eu vou fazer, eu vou isso, eu vou aquilo outro, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, olha, ele fala, ao invés disso, de tudo aquilo, de agir com autossuficiência, de agir sem pensar em Deus, sem depender de Deus, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. A dependência deles deveria ser totalmente de Deus, total de Deus. Vocês já viram pessoas que não dependem de Deus, como elas vivem? Pessoas inseguras, pessoas angustiadas, desesperadas, tudo apavora, tudo assusta, tudo deixa nervoso, por quê? Não tem a segurança que só Deus pode dar. Isso desde vocês, adolescentes. Vocês precisam aprender a depender de Deus, desde a adolescência, desde bem novos, depender de Deus. E muitas vezes fala, pai, você já viu se Deus quer que faça isso, aquilo? Mãe, você já viu? Mãe, você já pensou? Muitas vezes vocês serão instrumentos de Deus na vida dos pais de vocês, que às vezes a correria que explica, mas não justifica, né, faz com que muitos saiam, não vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não é assim. Dependência de Deus faz toda a diferença, tá? Tudo o que fizessem naqueles dias sem a orientação de Deus seria para a autoglorificação, para aparecer, para se exibir. Eu fui essa viagem, e eles iam viagens, né, marítimas, às vezes enfrentavam ventos, tempestades, tempo adverso, muita dificuldade, navegação precária. Aí eles iam, eu falei que eu ia e voltava, e eu voltei, batiam no peito, eu voltei. Uma vanglória, uma auto-exaltação que não glorificava a Deus, não era algo vindo de Deus, eram pretensões malignas. Versículo 16, a parte B. Agora, porém, em contraste com o que eles deveriam fazer, vocês se vangloriam das suas pretensões. A ideia da pretensão, a palavra se refere ao orgulho vazio que procura impressionar. E tem pessoas que quando fazem, aí deu certo, às vezes não deu certo, não como deveria ser, mas ela já vem, está vendo? Comigo é assim, onde eu ponho a mão, onde eu, e Deus, ó, lá para trás. E quantas vezes nós estamos agindo assim, sabe, fazendo, detonando essas igrejas por aí que determina, que faz, que acontece. A gente vê depois os resultados, as consequências são terríveis, tá? Então a palavra que se vangloriavam das suas pretensões se refere ao orgulho vazio que procura impressionar. São as palavras extravagantes que uma pessoa fala e não consegue manter. Eu faço, eu aconteço, eu vou, eu tenho, eu decido. Toda vanglória como essa é maligna. A atitude correta de quem depende de Deus é buscar orientação nele, através de sua palavra, de conselheiros idôneos, é deixar todas as glórias para Deus. Mas a tendência do ser humano, quando Deus não está no trono do coração do homem, é querer as glórias para ele. Poxa, mas peraí, estão falando isso, mas eu que estava lá, foi eu que fiz, eu que coordenei, Isso é uma tendência do ser humano, essa é uma tendência minha, tua, nossa, de querermos glória para nós. Essas são pretensões malignas. Toda vanglória como essa é maligna. Todo desejo de ser, de crescer, de ser maior que Deus é maligno. E vocês sabem a origem. Nós falamos na semana passada, lá no princípio, lá para trás, né? A gente vê o diabo já agindo lá na eternidade. Ele quis ser maior que Deus, e depois a gente vê ele no Éden, né? Fazendo com que Eva desconfiasse de Deus e tivesse uma outra posição. Quantas coisas nós vamos vendo, tudo porque as pessoas querem fazer, porque eles obedecem a Deus, porque querem trilhar o caminho que bem entendem. A atitude correta de quem depende de Deus é buscar orientação, tá? Tiago chama para reflexão no versículo 17. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado.
Quem sabe que deve... A ideia aqui, esse versículo aqui eu já vi muita interpretação errada. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. A ideia aqui é: quem sabe que deve depender de Deus e não depende, comete pecado. Essa é a ideia por trás desse versículo, tá? Uma vez eu estava numa situação específica e eu tinha lido esse versículo: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu estava com o carro, estava indo, pegando uma ponte complicada, e eu vi uma pedra muito grande naquela ponte, na entrada. Era um lugar perigoso, e eu tinha lido esse versículo. Puxa vida, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu falei, eu tinha que parar o carro, eu tinha que ir lá tirar aquela pedra, porque aquilo era fazer o bem. Eu não fiz, eu cometi pecado. Aquilo me perturbou dias. E quando eu vim para esse texto, né, eu tinha ouvido esse versículo, e quando eu vim entender, quem sabe que deve depender de Deus e não depende, comete pecado. Porque se eu, com essa interpretação errada, fosse lá parar meu carro, tirar aquela pedra, talvez sofresse um acidente ou causasse um acidente. A ideia aqui é essa: quem sabe que deve depender de Deus e não depende, comete pecado. E o que nós temos feito? E às vezes eu me pego pecando de montão, não dependo de Deus. Às vezes nós saímos para resolver coisas, nem Senhor, cuida aí do meu carro, né, Senhor, vê aí se sobra um tempinho. A gente trata com Deus desse jeito, como um igual, como um comum a nós, sabe? Quando deveríamos: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, eu vou fazer isso, aquilo, eu penso em fazer, pretendo fazer, me ajude, me oriente, me dê sabedoria, senão não vou conseguir. Um exemplo daqui da construção. Gente, eu nunca toquei obra, eu nunca cuidei de obra, sabe? Não. Teve a casa pastoral da igreja anterior que eu cuidei daquela obra, mas coordenando tinha um mestre de obra. Aqui a gente não tem um mestre de obra. Tem coisa que eu não sei, gente. Tem coisa que eu olho aqui e falo, meu Deus do céu, para onde eu vou? Estava conversando no início do culto com alguns irmãos, falei, eu tenho orado, e Deus vai orientando, Ele vai, sabe, usando situações, vai mostrando coisas para que a gente faça. Olha aqui, ó. É pena que a câmera não pega aqui para mostrar. Esse espaço que tem aqui. Eu fui ver com uma pessoa para fazer isso aqui, R$2.000 para fechar com bloco, com tijolo, porque é alto, porque é difícil, porque tem que alugar andaime, e porque não sei o que. A gente estava conversando aqui, aí veio uma ideia ali. E se o senhor pegasse, como é a proposta de colocar uma fachada aqui, se pegasse agora, chamasse o serralheiro e colocasse telhas aqui, dessas telhas mesmo, elas cortadas assim, em pé, o cara vem e faz aqui. É serviço que o cara faz em um dia. Eu não estava pensando nisso. Mas quando a gente coloca diante de Deus, Deus usa pessoas, Deus usa meios, Ele nos orienta. E a gente toma decisões tranquilo, entendeu? E a gente vai fazendo, porque eu já estou preocupado, daqui a pouco chove, a gente vem a água por aí. Mas para alguns que não sabem, essa parede ela vai ser retirada, então por isso a gente não quer investir muito, entendeu? Essa questão de depender de Deus em tudo, gente, em tudo. Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus que a minha esposa falou aqui no momento do louvor, que Ele chama as estrelas pelo nome e elas não deixam de se apresentar, elas vêm. Esse Deus, o Deus que chama estrelas pelo nome, Ele nos conhece, Ele nos chama pelo nome e Ele atende a gente nas menores coisas, nas mais simples. Na prova que o adolescente vai fazer, que estudou, que se preparou, mas está desesperado, Deus conforta, Deus aquieta o coração, Ele vai lá e faz a prova. Na prova que a mãe passa em casa, quando ele saiu desesperado para a prova na escola, e a mãe na prova que ela vive lá no momento de tensão, meu Deus, será que vai dar? Será que vai conseguir? Deus cuida. Oração, colocar diante dele. Quem sabe que deve depender de Deus e não depende, comete pecado. Autossuficiência para fazer planos, nós vimos, e dependência de Deus para fazer planos. Vamos agora entender algumas coisas, algumas implicações e algumas aplicações. Quando formos elaborar algum plano, não podemos esquecer que somos limitados. Como seres humanos, nós somos limitados. Não temos nenhuma bola de cristal para saber o que o futuro nos reserva. Você sabe? Você tem uma bola de cristal para saber o que vem pela frente? Não tem, eu não tenho.
Temos que considerar as incertezas da vida, que Tiago descreve como vapor, ou uma neblina, coisas que vão passar. Os leitores de Tiago tinham uma visão desvirtuada de si mesmo, e uma visão desvirtuada de Deus também. Pecavam quando não dependiam de Deus para fazer os seus planos. Cuidado com a orientação, né, que rola por aí. Eu ouço muito, e eu faço questão de pegar nesse ponto aqui, aquela orientação que rola por aí. Como é que você está? Eu estou sentindo aqui no meu coração, que não sei o que. Siga o seu coração. O coração é enganoso. O coração do homem é enganoso. Vamos ver isso? Porque muita gente fica assim: meu coração está dizendo que. Meu coração está dizendo. Coração que fala tem um monte por aí. Olha o que a Bíblia diz. Lá em Jeremias 15, 17, 5 a 10. Anotem na Bíblia de vocês, tá? Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. A ideia do homem que confia nos homens está falando que confia em si mesmo. A sequência dá para a gente entender aí. Cujo o coração se afasta do Senhor, ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Tá? Esse é o homem que não depende de Deus. Ele faz assim: o homem e a mulher. Quando a gente fala em homem, nós estamos nos referindo ao homem e à mulher, ao ser humano. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Coração é enganoso. Cuidado. Eu já vi gente falar: pastor, mas Deus está testificando aqui no meu coração. Olha só como é que está. Até a minha camisa está batendo aqui, está até por cima. A coisa é fantástica, é visível. Cuidado com isso. Cuidado, ele é enganoso. Tá? Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está no Senhor, que nós precisamos confiar. Quem tem o Senhor como Deus, em quem o Espírito Santo habita no coração, tem essa dependência. Quem não tem, confia na força própria. E aí vem o que? As consequências. E quantas pessoas estão sofrendo consequências terríveis, porque não dependem de Deus, dependem da sua própria força. Hoje, de que maneira nós estamos incluindo Deus no nosso futuro? De que maneira, de que forma você está incluindo? Pastor, eu vou na igreja no domingo, e aí na semana, de vez em quando eu leio lá da devocional, aí eu leio, né? Às vezes eu tropeço na Bíblia, abro ela e leio um versículo que cai, e aí eu vou indo, sabe? Será que é assim? Essa é a tua dependência? Os teus filhos, como é que estão? Eles têm aprendido contigo a depender de Deus? Ou eles saem vendo você que nem um trator, que nem uma... Existe tratora? Não, né? A mulher do trator, né? Quando se trata de mulher, sai levando tudo. Estou fazendo, aconteça. Pronto, falei. É isso que a gente ouve às vezes. E onde é que fica Deus? Como é que estão nossos planos para o futuro? Vamos colocar diante de Deus? Demonstramos dependência de Deus, dizendo que faremos alguma coisa se Ele quiser. Senhor, se Tu quiseres, eu vou fazer. Se Deus quiser, eu vou fazer. Viu, Viviane? Se Deus quiser, eu vou lá. É a ideia. Certo, Mateus? Se Deus quiser, eu serei jogador de futebol. Amém? Se Ele quiser. O cara está aí tentando, faz tempo. Está aí, né? Isso é muito importante, gente, os planos futuros. Demonstramos dependência de Deus, dizendo que faremos alguma coisa, se Ele quiser. Uma coisa é não conhecer a vontade de Deus revelada em Sua palavra, e o que devemos ou não fazer. Outra é conhecer a vontade de Deus e decidir não obedecer. E tem muitas pessoas assim: a vontade de Deus é aqui, mas eu acho que eu não vou fazer assim.
né? A gente vê muito isso na obra, sabe? Eu chego, falo assim, ó, na vontade de Deus, tá? Vou fazer um comparativo aqui. A minha vontade é que pegue essa parede e faça um reboco aqui, um reboco caprichado, porque o pintor vai vir dar uma massa corrida e eu quero essa parede assim. Aí o pedreiro chega e olha, não, mas ó, o senhor quer assim, né? Mas ó, eu vou fazer assim. Gente, isso dói. Quem mexe com construção sabe. Você morre, porque você está com uma ideia, você já viu com um pintor, e eu, não, vai fazer assim. Da mesma forma é Deus, Ele tem planos para as nossas vidas, planos pré-determinados, ajustados, e aí nós chegamos, não, Deus, é o seguinte, ó, tá com muita coisa aí, deixa sair comigo, isso aí eu vou ajeitar. E a gente sai ajeitando, dando o jeitinho nosso. E aí depois vem as consequências, aí deu jeitinho nas consequências. Colha as consequências, é o que acontece. Tá? Então, precisamos obedecer. No final do capítulo 4, depois de Tiago ter tratado de várias áreas que a palavra de Deus nos orienta como nós devemos agir, é hora de avaliar qual o padrão de vida que nós estamos vivendo. E é esse momento que nós estamos aqui. Nós temos sido praticantes da palavra ou apenas ouvintes? Eu venho aqui, falo tudo isso, faço esse contraste com a autossuficiência e a dependência de Deus, e aí vocês saem, e aí na semana parece que eu não falei nada aqui, né? Eu fico pensando naqueles que não vêm, que estão ausentes, como é que é a caminhada dessas pessoas que a gente vai orientando por aqui, a bússola é aqui, e são orientadas por quê? Se às vezes pega na Bíblia porque tropeçou nela, ou porque aconteceu. A palavra de Deus tem que orientar todo dia, mas por essa dificuldade é importante estarmos aqui aprendendo. Quando a palavra de Deus nos mostra claramente como nós devemos agir, e nós colocamos imediatamente em prática, é fantástico, glorifica a Deus, a coisa muda. Mas muitas vezes, quando nós temos aquelas atitudes, não, ó, eu até sei, mas eu vou tentar, ainda não, agora não. Uma autora bem conhecida, Elizabeth Elliot, ela tem uma frase que eu gosto muito: obediência protelada é desobediência. Quando você sabe que tem que fazer o bem e não faz, você está desobedecendo. Quando você sabe que você tem que obedecer a Deus e não obedece, você está se colocando contra Ele. E eu tenho falado isso para várias pessoas. Você está fazendo isso, você está tendo essa atitude. Essa atitude não é que você está deixando de obedecer agora, você está sendo desobediente. E Deus Ele não tem o culpado por inocente não. Desobediente, Ele vai tratar da desobediência, as consequências vão vir, com certeza. Então, obediência protelada, obediência que é deixada para depois, é desobediência, é rebeldia, é rebeldia. E quantas pessoas têm entrado pelo caminho da rebeldia, são desobedientes, não buscam a Deus, não ouvem a voz de Deus, não atentam para a palavra de Deus, que a voz dele está aqui clara, as orientações dele, estão rebeldes contra a palavra e o que vão colher. Naqueles dias eles, eu vou para aqui, eu vou para lá, vou para... e eles iam, e quantos se davam mal, e quantos iam para grandes viagens e não voltavam, sem orientação, sem o cuidado de Deus. E quantos estão caminhando aqui sem orientação de Deus para onde estão indo? E aí o vazio toma conta, a angústia toma conta, e aí é buscando nas pessoas um jeito para dar um jeito naquilo que não tem jeito. E aí vão. Por que não tem jeito? Porque o jeito é se dobrar diante de Deus, é obediência. Obediência Ele requer de nós. Esteja certo que somente Deus conhece o seu futuro. Somente Ele tem um propósito certo e firme para a tua vida. Qualquer interrupção no teu dia ou nos teus planos, elas poderão acontecer com a permissão de Deus. Tranquilize-se por isso. Não se esqueça de orar pelos teus planos sempre. Busque a orientação de Deus. Senhor, é isso, é aquilo. Sabe, é algo que nós temos feito, eu e minha esposa, em 2000, a partir do ano 2000, a gente estava pensando em vir para Barreiras, houve a possibilidade de virmos, e a gente começou a orar. Foi 2000, 2001, em 2002 a gente estava orando intensamente pela vinda para Barreiras, e eu orando, e a minha querida orando quase que contra, não quero ir, não vou, e a gente orando. O que eu fiz? Ela orava para não vir, eu orava para vir,
para vir, né? A minha oração não era mais forte que ela. Eu creio que a vontade de Deus se estabeleceu, porque um dia eu cheguei em casa e ela estava meio assim, aérea. Aí eu falei: o que foi? Aí ela: devocional. Aí eu fui lá na devocional: aquele que não amar menos pai e mãe por amor a mim, não é digno de ser meu discípulo. Aí ela falou: eu vou para Barreiras. Era a vontade de Deus que a gente viesse. E nós estamos aqui indo para 16 anos já, porque foi buscada a direção de Deus, a vontade de Deus, e ela tem se estabelecido. E quando eu olho vocês aqui, eu olho novos chegando na igreja, eu fico pensando, lá atrás, 18, 17 anos atrás, quando a gente orava pela a direção de Deus para vir para Barreiras, que eu nem imaginava que eu estaria nesse bairro, Deus já sabia. E Deus já sabia de vocês que seriam alcançados nessa igreja. Deus já sabia. Por isso, gente, que é interessante essa questão de saber e buscar a vontade de Deus, porque a nossa visão é limitada. Eu tenho falado muito isso aqui. Nossa visão é limitada. A gente não consegue ver além dessa parede, a gente não enxerga. Mas Deus sabe lá na frente. Ele conhece anos depois, Ele conhece tudo. Deus está fora do tempo. Deus é atemporal. Nós estamos aqui andando dentro do tempo, que nem fossem locomotivas num trilho, e Deus está aqui de fora, só observando. Ele está vendo, Ele já sabe onde que vamos chegar lá na frente. Ele sabe. Ele sabia quem estaria hoje aqui. Ele sabe quem vai estar aqui daqui 1 ano, 2, 10, 20 anos. Quando nós não existirmos mais, Ele sabe quem estará aqui. Ele é Deus. Então quando você ora, você coloca diante dele: Senhor, o futuro da igreja Batista da Família está nas tuas mãos. Ele fala: calma, eu estou cuidando. Eu estou trazendo as pessoas, e eu vou preparar elas para o futuro, para o teu futuro, que para Ele é o presente. Ele está no controle. Então lá atrás, Ele atento, orações aconteciam. A gente tinha lista de oração de algumas coisas, e a gente orava e a gente ia vendo as coisas acontecendo. Como era bacana, como era 10. A gente compartilhava. Eu, Eliane e a Sara pequena, a gente orava pelas coisas, depois a gente compartilhava com ela: isso daqui teve a resposta. A gente ia orar agradecendo, posturas de gratidão pelo que Deus tinha feito, né? Então, pais, façam uma relação, né, para colocar diante de Deus, junto com teus filhos. Pais orando pelo futuro dos filhos, estudos, emprego, casamento, ministério, mudança às vezes, mudanças, né? Pelo futuro de vocês, quando filhos se forem, envolvimento com a obra de Deus, velhice, aposentadoria, quantas coisas. Eu nunca pensei que eu ia estar orando por essas coisas, eu já agora oro por essas coisas, pelo futuro, né? Oro por isso. Filhos, para vocês também, adolescentes, jovens, orar pelo futuro de vocês, pelos estudos, pelo emprego. Que emprego vocês vão ter? Onde vocês vão trabalhar? Não é errado não. Eu quero trabalhar naquela empresa, Deus, eu quero trabalhar lá na Azul, linhas aéreas. Ora por isso. Coloca diante de Deus, marca lá para você. Amanhã ou depois, quando você estiver lá voando, você fala: eu estou aqui, que legal. Vai lembrar que um dia você começou a orar por isso. Então marquem, orem por isso. Orem pelo futuro dos pais de vocês. Quando estiverem velhinhos, velhinhas, como vocês poderão ajudar os pais? Orem por isso. Deus, me ajuda, me dirige, me dá sabedoria para eu aprender, para eu estudar, para eu me formar, para eu ter um bom emprego, para quando meu pai e minha mãe estiverem velhinhos, eu poder ajudar eles. Quando eles não puderem mais, eu estou aqui para ajudar. Orem por isso. Casais, orem pelo futuro de vocês, pelas realizações, pelos filhos, por casa, por carro, por viagem, pela vida espiritual de vocês. Senhor, eu quero crescer mais, eu quero conhecer de Ti, eu quero falar para pessoas, eu quero ter filhos na fé. Às vezes eu espero isso da igreja, filhos na fé, sabe? Eu tenho falado aqui de vez em quando, eu não quero que ninguém levante a mão aí, mas você já tem um filho na fé? Uma filha na fé? Alguém que você ganhou, que você trouxe para Cristo? Você é estéril? Uma igreja não cresce formada por crentes estéreis, que não reproduzem, que não passam o evangelho para outros. Tem pessoas que não falam nada para ninguém, nada, falam de tudo menos da fé, menos da esperança eterna. Se você tem esperança, se o Espírito Santo habita em
você tem que ter um desejo ardente de falar. Se você não tem, ore por isso. Senhor, eu quero falar, eu quero investir, eu quero discipular, eu quero ver pessoas crescendo, andando, sendo uma bênção para a tua glória. Ore por isso. Eu olho a igreja como uma família. Chegam os novos na fé, os bebezinhos, nossos bebezinhos da fé, né? Me permitam falar, né? Luciana, Gabriela, Melquiades, Monique, os bebezinhos da igreja. A gente vai investindo, eles vão crescendo. Daqui a pouco vai ter que andar, tem que aprender a andar, não é ficar engatinhando. Aí a gente vai investir em outros novos que chegam, e esses daqui que já cresceram, eles estão investindo em outros, né? Célio, Fabiana, daqui a pouco investindo em outros. Se não sabe como fica, o pai, na família, o pai fica sobrecarregado com um monte de filho, puxando para cá, puxando para lá, e a mãe também, aquele desespero, porque os filhos não crescem. É hora de crescer, e orar por isso, por esse crescimento. Nós orarmos pelo futuro da igreja, pelo crescimento da igreja, e vocês orarem e se disporem. Eu sei de gente aqui que, se eu bobear, já é capaz de vir aqui me substituir já. Sabe por quê? Porque estão animados, porque estão atentos, porque estão vestindo a camisa, porque querem crescer, porque dependem de Deus, porque não são autossuficientes. Então essa é a caminhada. Alguns provérbios interessantes para a gente fechar a nossa reflexão dessa noite. Busque conselhos antes de fazer planos. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos. Busque conselhos para tudo. Tudo. Nossa igreja, nosso estatuto, reza que o pastor pode ter um núcleo gestor. O núcleo gestor é composto por pessoas que estão como conselheiras para mim, são conselheiros. E eu falo para vocês, quantas vezes eu recorro ao núcleo gestor, eu tenho um grupo, né, com eles, e às vezes as coisas mais simples que vocês possam imaginar, eu recorro a eles. Nós estamos fazendo aqui a reforma tal, aí eu mando para eles, fizemos isso, a próxima semana isso, no mês que vem isso. Eles têm ciência, e eles às vezes falam, pastor isso, pastor aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Eu estou fazendo o quê? Buscando conselhos. O sábio ouve os conselhos, né? Eu pego, eu filtro os conselhos, e são excelentes para mim. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Mesmo no riso o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Caminhos que parecem certos para nós, parecem, mas não são. Quando você busca conselho, geralmente a pessoa com quem você vai falar, você busca conselhos, ela está fora da situação, ela não está vendo com os teus olhos, ela está vendo de fora, de uma outra perspectiva, então ela olha e às vezes ela fala, você já viu isso? Você já pensou nisso? Cuida com isso, atenta para aquilo. E essas pessoas são instrumentos de Deus na nossa vida, gente. E por que nós desprezamos? Por que às vezes, podendo ter bons conselheiros, boas conselheiras, nós queremos andar pela nossa própria força, pela nossa própria cabeça? Aí você sai fazendo, aí quando tudo dá errado, aí vem correndo, pastor, pelo amor de Deus, preciso conversar e tem que ser agora. E às vezes eu e ele falamos, foi tanto tempo para tomar uma decisão, não buscou conselho, mas agora tem que ser agora. E tem que ser agora, é o desespero, tudo para ontem, né? Então toma as decisões precipitadas, tudo para ontem, e depois, quando colhe as consequências, também uma ajuda, uma decisão para ontem. Não que a gente se negue a estar juntos para ajudar a necessidade de conselhos, mas cuidado com isso. E por último, ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem me parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Versículo 3: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Consagre, Senhor, está aqui, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Senhor, eu pretendo casar no ano que vem. Aqueles que estão para casar, Senhor, é isso mesmo? Como é que vai ser? Me oriente, orando com a noiva, o noivo, se não tem ainda, orando pelo noivo, pela noiva, né? E outras situações mais. Viagens. Uma vez eu lembro de uma pessoa que falou assim: pastor, vocês vieram de São Paulo,
Vocês têm uma ideia assim, vocês vão viajar, vocês se programam 6 meses antes, a gente aqui amanhã nós vamos viajar. Nossa, eu ficava desesperado. Aí viajava, e aí estava lá, a gente está aqui tentando uma carona. Quando eu me programo para viajar, eu me programo com antecedência, eu compro a passagem de ida e a de volta. Eu oro por isso e Deus direciona, Deus, se não é para ir, fica claro que não é para ir, né? Mas não, eu vou. Isso é atitude de autossuficiência. E aí depois escolhe. Esse versículo é muito joia. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Por menor que sejam as coisas, consagre ao Senhor, coloque diante dele. Adolescentes, com vocês, coisinhas pequenas, as coisas que vocês nem imaginam. Às vezes a mãe e o pai nem precisam saber, mas se souber é bom que ele vai caminhar contigo, tá? Jovens, eles vão caminhar juntos. Temos alguns aqui, né? Então, fale com Deus, coloque diante de Deus, adquira esse hábito de falar com o Senhor, não de fazer, pega que nem eles faziam lá, nós vamos, aí fecha o olho, né? Nós vamos para esse lugar, aí ia lá, nossa, maior buracão, mas eu falei que vou, tem gente que é tão orgulhosa, tão arrogante às vezes que é assim, não, consagre todos os seus planos, Deus vai, com certeza, Ele vai te abençoar. Quanto ao futuro, se colocarmos em Deus a nossa dependência, não há espaço para autossuficiência, de forma alguma. Nunca se esqueça de dizer, se Deus quiser, eu vou fazer isso ou aquilo. Se Deus quiser, e dependa dEle, você vai ver que a vida é outra. Nós temos andado assim, eu e minha esposa, eu tenho louvado a Deus por esse privilégio, da esposa que Ele me deu, que ela tem essa postura de dependência junto comigo. Já pensou se um dependesse e o outro não? Ela dependia de Deus e eu atropelava Deus. Atropelador de Deus agora, pronto, sabe, eu aqui. Já fui incendiário do Jardim Vitória, agora sou atropelador. Que isso, né? Luciana gosta, né, Luciana? Ora por mim para não fazer essas doideiras, né? Porque são tendências que a gente tem, mas a gente anda afinados, andamos afinados, eu e ela, dependendo de Deus. Que cada casal aqui nessa noite ande afinado, dependendo de Deus, cada pai, cada mãe, cada filho. Isso vai fazer toda a diferença. A igreja afinada, dependendo de Deus, tendo o Senhor no trono dos nossos corações, tendo o Senhor dominando as nossas vidas, isso vai ser fantástico. Amém? Vamos orar? Vamos colocar nossas vidas diante dele. Você sabe os planos que você tem, e eu quero colocar aqui uma área que está pegando de vez em quando aí, né? Pegando pesado. Nossos planos quanto ao nosso futuro presidente, quanto aos nossos futuros senadores, tá voando aqui, ó, deputados federais, estaduais. Hoje eu vi uma comédia, uma mulher que era candidata a deputada municipal. Eu falei, nossa, só faltava isso. Deputada municipal é demais, né? Dói, né? Mas sério agora, vamos orar pelo nosso futuro, nossos futuros governantes, né? Que Deus realmente oriente e direcione a nossa nação, ok? E pelo direcionamento das nossas vidas, dos nossos lares. Vamos fechar nossos olhos e todos orar juntos. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra, tão direta, tão objetiva aos nossos corações. Livre-nos, ó Deus, de toda a autossuficiência, de toda postura que não glorifique a Ti, de toda postura, ó Deus, que exalta a nós mesmos, posturas que temos às vezes que estamos no centro, toda postura antropocêntrica. Livre-nos, ó Deus, disso. Livre-nos, ó Deus, que a nossa vida seja teocêntrica, centrada no Senhor, que o Senhor tenha o primeiro lugar, que o Senhor seja consultado, que o Senhor seja a nossa direção, que o Senhor seja o nosso Deus, não apenas de palavras de boca, mas de atitudes no dia a dia, que passemos para os nossos filhos, para aqueles que estão à nossa volta, quem é o nosso Deus e o quanto dependemos dele, e que os nossos planos futuros, os nossos projetos para o futuro estão todos nas mãos do Senhor, e nada foge, e nada sai do teu controle. Essa é a visão que temos, e é o que ensinamos, o que pregamos e o que queremos viver. E peço a Deus que o Senhor deixe isso muito claro na mente dessa igreja, desses irmãos, que andemos assim, Pai, longe de toda a autossuficiência e perto de toda a dependência do Senhor,
para que tenhamos dias felizes pela Tua presença e pelas posturas de obediência, pelas posturas que Te glorificam. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem o trono das nossas vidas, porque o Senhor está no centro das nossas vidas. Livre-nos, ó Deus, e tirar-nos do Senhor, porque sei que sofreremos quando nos colocarmos num lugar que pertence a Ti. Muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa igreja, muito obrigado por aqueles que ouvirão essa palavra e que entenderão e colocarão em prática. Eu creio que serão muito beneficiados. Eu creio que o Teu nome será glorificado através dessas vidas. Essa é a minha oração a Ti, no nome de Jesus.